Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 8. A partir do versículo 43. Quem achou, diga amém. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara todos os seus recursos com médicos e não pôde ser curada por ninguém. Chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste e imediatamente estancou o fluxo de sangue. E Jesus disse, quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram, mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e tu ainda dizes quem me tocou? E Jesus disse, alguém me tocou, porque eu percebi que de mim saiu virtude. Então a mulher, vendo que não podia mais se esconder, veio tremendo, prostrando-se diante dele e declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele havia tocado e como ela fora curada imediatamente. E ele lhe disse, filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Fala conosco nessa noite, Jesus, nós desejamos ouvir a tua voz. Surpreenda-nos pelo poder da tua palavra. Faz aquilo que só o teu Espírito é capaz de realizar. Glorifica o teu nome nessa noite, Senhor. É o meu pedido a ti no teu nome mesmo. Amém e amém. Rapidamente eu quero deixar uma mensagem a vocês nessa noite. Eu acredito que a maioria aqui já tem ouvido falar sobre a mulher do fluxo de sangue. A gente não sabe o nome dela. A gente só conhece que ela teve uma enfermidade e todo o recurso que tinha tentou de todas as formas resolver o problema dela e não conseguiu. Até que um dia ela ouviu que Jesus estava ali, próximo onde ela vivia. E ela sai de casa decidida dizendo, se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Só que eu preciso que você entenda, não se assuste se eu me sentar por alguns momentos, tá? Eu preciso que você entenda que o que está acontecendo aqui nessa ocasião, Jesus não saiu para curar esta mulher. Jesus tinha retornado e a multidão estava esperando por ele. E um homem por nome Jairo chamou Jesus e implorou para que Jesus fosse até a casa dele. Então Jesus está indo para a casa de Jairo. Jesus está carregando toda aquela multidão junto e o destino é a casa de Jairo. Essa mulher interrompe um trajeto. Ela aparece no meio da história. Só que Jesus estava levando virtude para a casa de Jairo e não era para ela. Mas ela sai decidida. Ela tinha todos os motivos do mundo para ficar em casa. Ela tinha todos os motivos do mundo para dar uma desculpa e dizer, hoje não é um bom dia. Hoje não é o melhor dos dias. Mas ela não permite que as circunstâncias limitem a decisão dela de romper. E porque ela decide que quer romper, algo extraordinário acontece pela vida dela. Porque toda pessoa que decide romper com o cenário em que está vivendo, pode se preparar para o extraordinário que virá. É impossível você decidir e se movimentar em direção a essa decisão e não perceber o reino espiritual colaborando com isso. Então eu quero que você, por gentileza, pegue na mão dessa pessoa e diga para ela, se prepare
Porque os céus colaborarão com a sua decisão de romper. Fala para pelo menos 10 pessoas, fala, você vai romper. Só que o que eu quero te dizer nessa noite é que, muito embora eu sempre pregue essa mensagem falando sobre a cura que aquela mulher viveu, Deus tem direcionado meu coração a uma coisa diferente. O texto diz que ela toca nas vestes de Jesus, na orla das vestes, e imediatamente sai virtude dele para ela. Não é ele quem diz receba a virtude. Ela provoca com que a virtude alcance ela. Porque pessoas decididas provocam o reino espiritual. Pessoas que se posicionam por aquilo que acreditam, elas provocam um movimento no céu. Não é Jesus que diz receba agora. Ela provoca com que algo aconteça por ela. Ela faz com que o tempo vire a seu favor. Ela faz com que aquilo que Jesus carrega não permaneça só nele, mas visite ela. Então a Bíblia diz que saiu virtude dele para ela. Saiu virtude dele para ela. Naquele momento aquela mulher recebeu o que Jesus tinha, virtude. Seu corpo foi curado e ela pensou que ia embora. Porque ela já recebeu o que tinha vindo buscar, cura. Só que quando ela toca e virtude sai, que ela está indo embora, Jesus para. E quando ele para, a multidão para junto. Então não dá mais para ela transitar no meio de todo mundo, porque todo mundo parou e ela tem que parar. E ela está ali meio que escondida, porque pela tradição ela não poderia estar ali, ela era considerada imunda. Tudo que ela toca fica imundo. Quem toca nela fica imundo. Só que naquele dia aconteceu diferente. Porque Jesus não se move pelo padrão dos homens. Jesus se move por aquilo que só Ele sabe fazer. O que na vida de todo mundo vira um problema, na mão de Jesus vira uma solução. E quando ela está para sair, para ir embora, afinal ela já recebeu o que veio buscar, curada. Jesus para, e quando a multidão para, ele começa a perguntar: quem me tocou? E eu não vou me alongar, eu só preciso transmitir isso para vocês. Quando ele pergunta quem me tocou, ele está perguntando quem foi a pessoa que recebeu, que arrancou virtude de mim. Quem é? Quem é? Porque estava todo mundo encostando nele. Mas a pergunta dele não é sobre quem encostou. É sobre quem agora era portador da virtude. Quando ele diz quem me tocou, ele está querendo identificar qual era a pessoa que provocou com que dele saísse e nela entrasse. Jesus começa a procurar quem é essa pessoa que carrega o que eu carrego. Quem é essa pessoa que recebeu o que eu tenho. E ela está se escondendo e não quer falar. E Pedro vem junto com os demais discípulos e a multidão está dizendo: está todo mundo te gostando, como é que você pergunta quem me tocou? Ele fala: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o quê? De mim saiu o quê? Ele está dizendo, não é que foi um contato, alguém provocou com que saísse algo de mim e entrasse nessa pessoa. E agora eu quero conhecer quem é essa pessoa. E a mulher está se escondendo. E nos versículos que nós lemos diz assim: e vendo a mulher que não podia mais se esconder. Jesus tem chamado muita atenção, a minha atenção sobre esse versículo. A percepção de um tempo onde não dá mais para se esconder. Porque Jesus está perguntando quem me tocou e ela está conseguindo se esconder no meio da multidão, e ele começa a perguntar mais e perguntar mais e perguntar mais, até o tempo que ela se sente constrangida, percebendo: não dá mais para eu me esconder.
E eu vim aqui dizer para algumas pessoas nessa noite que acabou o tempo do esconderijo. O que eu vim falar para algumas pessoas hoje, e eu não estou falando sobre o esconderijo que Deus nos coloca, porque quando Deus nos esconde, ninguém nos acha. Eu estou falando sobre o esconderijo que nós nos colocamos. Porque ela está tentando fugir, porque ela sabe, eu não poderia estar aqui. A tradição não me autoriza a estar aqui, só que agora ela não é mais uma doente. Ela não é mais uma enferma. Ela é uma portadora de virtude. E quem recebe virtude não pode se esconder. Jesus só está perguntando, eu quero saber quem carrega a virtude. E eu amo a Bíblia porque Jesus ama montar palco para que quem tem virtude se apresente. Enquanto os vazios tentam montar seus próprios palcos e ficam brigando por cenários na terra, Jesus tem prazer de transmitir aquilo que só Ele carrega, que é virtude. E ainda montar palco para as pessoas que recebem aquilo que Ele carrega. E o que eu acho interessante nesse texto é que você acha que a multidão queria ouvir aquela mulher? Sim ou não? Mas quem quer estar com Jesus vai ter que ouvir a mulher. Porque o mesmo texto diz, e ela vendo que não podia mais se ocultar. Qual é a relação que tem o ministério de Jesus, a unção de Jesus, a autoridade de Jesus com o nosso chamado? Num dos últimos versículos do Evangelho de Mateus, Jesus mesmo disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E não encerra aí não, ele diz, portanto, por causa disso, por causa dessa afirmação, ide, fazei discípulos. Ele está dizendo, como foi me dado todo o poder, eu autorizo vocês, vão. Ele não diz os que estão prontos, os que são bons, os que se sentem aptos. Ele disse, o poder foi me dado, é meu. E por causa desse poder e dessa autoridade eu estou liberando vocês. Vão, cumpram o chamado, vivam o chamado. Cristo nos entregou um lugar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse, eu estou orando para que vocês entendam qual é o poder que habita sobre vocês. O mesmo poder que foi na tumba ressuscitou Jesus dos mortos e o assentou nas mais altas alturas, acima de principados, potestades, dominadores, que têm nome ou que se nomeiam no presente ou no porvir, e deu Jesus à igreja. E mais à frente ele vai dizer, ele nos assentou com Cristo nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Tem um lugar que Cristo te deu. O diabo tentou roubar esse lugar da humanidade lá no Éden. E se sentiu muito feliz porque teve convicção que conseguiu. Tirou a autoridade do homem, tirou o governo, tirou o domínio, tirou a força. Por um homem entrou o pecado, mas por outro homem entrou a salvação. A vinda de Cristo foi a nossa reconexão com a nossa essência, com a nossa origem. E é como se Jesus estivesse dizendo, por causa de mim, vocês têm autorização para viver o chamado de vocês. Por quem eu sou, vocês podem viver. Eu devolvi o lugar de vocês. Quando Jesus está dizendo àquela mulher, quem me tocou, ele está dizendo, quem aqui recebeu o que eu tenho? E o que eu vim pregar nessa noite é para pessoas que estão com a espada baixada, com o chamado parado, foram enganadas pelos sofismas do diabo, que colocaram uma lupa gigante em quem você é, e está dizendo para você, você não pode viver o chamado de Deus na sua vida, porque você tem esse defeito, você nunca vai ser quem Deus quer que você seja. E o que eu vim te dizer hoje não é sobre você, é sobre quem Deus é em você.
Porque aquele momento Jesus está perguntando para ela: quem me tocou? E ele está montando um palco para que ela conte o testemunho dela. E pregue para toda aquela multidão. Porque a Bíblia diz: então ela declarou diante de todo o povo. Repita comigo: todo o povo. Quem gostava dela, quem não gostava, quem queria, quem não queria ouvir. Mas agora ela não é mais uma pessoa normal. Agora ela carrega virtude. E quem recebe virtude se torna digno de ser ouvido. Quero que você pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, olhe para ela e diga: Deus te trouxe nessa noite para te dizer que o que Ele tem operado na sua vida é maior do que as lutas que você tem vivido. Fala: chegou a hora de você compartilhar com alguém. Fala: chegou a hora de você viver de fato o chamado que Deus tem na tua vida. Faz uma cara séria para ele e pergunta: quanto tempo mais você vai atrasar o que Deus tem para fazer em você? Quantos eventos mais você vai participar? Quantos congressos mais você vai participar? Quantos cultos mais você vai entrar e vai sair da mesma maneira, se esquecendo que você tem um chamado, que Deus tem uma obra na sua vida, que Deus quer te usar e que chegou a hora do que Deus tem para fazer na tua vida acontecer? Ela está se escondendo porque ela conhece quem ela é. Sabe qual é o histórico dela. E sabe quantas pessoas a rejeitariam. Mas Jesus está incentivando com que ela fale. Porque Ele está mostrando para ela: agora não é mais sobre quem você é, sobre o que você viveu. Agora é sobre o que eu produzi em você. Ah, Gabi, mas eu me sinto pequena, eu não me sinto digna, eu não me sinto à altura. Talvez quando eu for de tal jeito, o dia certo nunca vai chegar. A perfeição você nunca vai atingir. O que Deus está dizendo é que o diabo está te enganando da maneira certinha, colocando uma lupa gigante em você, te fazendo achar que o que Deus tem na tua vida tem a ver com você, quando na verdade nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre quem Ele é. Aquele momento a mulher começa a compartilhar e ela começa a dizer: 12 anos eu sofri com uma enfermidade e eu era considerada imunda, eu não poderia estar aqui, impura, indigna, eu não podia estar aqui. Talvez vocês não me autorizariam a estar aqui, mas agora ela tem autoridade para dizer: mas eu recebi virtude. E essa virtude está me habilitando a falar diante de quem não me ouviria. Eu quero que você faça uma cara de profeta. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção. Franze a testa, fecha um pouquinho o olho. Não olha devagar não, olha rápido para dar um susto. Olha nos olhos dessa pessoa e diga para ela: o Senhor está te dizendo que você já recebeu o suficiente para viver o chamado que Ele tem na tua vida. Fala para ele: para de dar desculpa, para de fugir, para de se esconder. Eu estou pregando hoje para os fujões. Eu estou pregando para quem está dando desculpa. Eu estou pregando para quem está falando: ah, quando eu resolver isso, quando eu resolver aquilo, quando eu melhorar, quando isso, quando aquilo. Deus está dizendo: não, a hora é agora. O dia é hoje, o momento é já. Tu vai voltar lá para aquela casa com uma voz profética. Tu vai voltar para aquela empresa com uma autoridade profética. Você vai entrar no meio da tua família com autoridade profética. Você não é frequentador de culto, você não é participante de evento. Você é um profeta escolhido por Deus para este tempo. Compartilhe o que Deus tem feito na tua vida. Ela percebeu que ela não podia mais se esconder. E eu estou pregando para gente que está sendo incomodado pelo Espírito Santo. Eu estou pregando para gente que já tem um tempo que está sendo inquietado. Você está incomodado porque você sabe que o que você está vivendo ainda não é tudo que Deus queria.
Você está incomodado porque você sabe que tem algo maior te esperando. O texto não me conta quantas vezes aquela mulher falou numa multidão. O texto não me conta quantas vezes ela pregou para muita gente. Possivelmente nunca. Mas quem recebe virtude tem autorização, habilitação para começar a fazer o que não fazia antes. Pelo amor de Deus, profetiza sobre essa pessoa que está do seu lado. Diga para ela: eu profetizo que a virtude que está liberada sobre você agora está te habilitando. Fala: nos próximos dias, nos próximos meses, se prepare para começar a fazer coisas que você não fazia. Se prepare para ser habilitado. Fala: você está recebendo habilidades novas. Eu estou pregando para pessoas que estão sendo habilitadas por Deus para viver uma nova estação em todas as áreas da sua vida. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Ela está pregando e a multidão está ouvindo. Ela está pregando e a multidão está ouvindo. Ela está contando testemunho e a multidão está ouvindo. Porque ela está dizendo o que Jesus fez e a multidão está ouvindo. Pensa comigo. A mulher que estava frustrada, a mulher que estava cansada, física e emocionalmente, a mulher que estava desgastada, agora está diante de uma multidão falando o que Jesus acabou de fazer por ela. Pergunta para essa pessoa: está preparada? Pergunta: está preparada? Fala para Jesus inverter as posições. Pergunta: está preparado para a página virar e você começar a viver coisas que você nunca imaginou? Que ela chegou ali para receber uma cura. Mal sabia ela que ela seria a pregadora do dia. Aleluia. Porque quem tem virtude, e o que eu vim falar hoje é sobre tudo que você pode buscar. Almeje aquilo que o Mestre tem. Porque quem carrega em si aquilo que o Mestre carrega nele tem legitimidade, autorização. E vendo que não podia mais se esconder, hoje eu vim pregar para a gente que vai ver que não pode mais se esconder. Eu pulei toda a introdução, eu pulei tudo para chegar aqui e dizer a você: não dá mais para fugir. Ei, fujão! Não dá mais para se esconder. Você está uma vida inteira fugindo do propósito de Deus para a tua vida. Você está uma vida inteira correndo atrás do vento. Parece que nunca alcança o que busca. Porque a Bíblia já nos ensinou o princípio, e ele é: busca primeiro o reino e a justiça, e as demais coisas vos serão. Por que a Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas? Se eu só busquei o reino e justiça, significa que das demais coisas eu não busquei nada. Teria que dizer: as demais coisas vos serão dadas. Porque se eu só busquei o reino e justiça, é como se eu não tivesse buscado nada das outras coisas, certo? Mas o que a Bíblia está me ensinando é que o que preenche o pote da vida é o reino e a justiça. O que é o acréscimo, Gabriela? Quem aqui já viu uma partida de futebol? Eu amo, inclusive seria jornalista esportiva, era meu sonho. 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos no segundo tempo.
Mas quando acontece alguma intercorrência, o juiz dá o quê? Acréscimo. Se o juiz não der acréscimo, o jogo está incompleto? Não, porque o tempo de jogo é? Então o acréscimo é o quê? É um bônus em cima daquilo que já está cheio, que já está preenchido. Quando a Bíblia diz que as demais coisas nos serão acrescentadas, a Bíblia está dizendo que o reino e a justiça vai preencher tanto a tua vida, que o reino de Deus tem poder de te fazer tão pleno e tão preenchido, que você começa a olhar casa como acréscimo, carro como acréscimo, lugares na terra como acréscimo. Você descobre que nada nesse mundo preenche mais a vida do que o reino e a justiça. Não fuja mais. Tem uma obra te aguardando e ela é do seu tamanho. Ela não é do tamanho da Gabriela. Ela não é do tamanho dos pastores. Ela é do seu tamanho. Ah, Gabi, mas se você soubesse o nível das minhas fraquezas. E eu vou repetir para você o que Deus disse para o apóstolo Paulo. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa aonde você é forte. Na sua. É como se o Espírito estivesse dizendo: aonde você não consegue, eu entro e preencho as áreas que você não pode preencher. E vendo que não podia mais se esconder, olhe para quem está do teu lado e faz uma cara de profeta, igual eu te ensinei, para dar emoção. Olhe para ele e diga: tá percebendo? Não, fala para ele: tá percebendo? Não dá mais para se esconder. Fala para ele: eu não sei como. Fala: mas ainda estes dias você vai voltar para o lugar que Deus te plantou e vai florescer na terra que Deus te plantou. Fala para ele: pode ser um cenário árido, pode ser um cenário difícil, pode ser um cenário improvável. Fala: mas não dá mais para você se esconder. Quem olha para ela está dizendo: fica quietinha, não prega não, porque se souberem do teu passado. Só que chega uma hora que o que Jesus produz em nós é tão mais forte. Fica quietinha, porque senão o cenário te engole. Não, chega uma hora que a virtude de Deus pulsa mais alto do que a oposição de fora. Fica quietinho, porque senão alguém vai te calar. Não, chega uma hora que a virtude de Deus vem igual um leão dentro de nós e diz: abre a tua boca e eu encherei. Não temas diante deles, eu serei contigo. Não se atemorize por onde tu passares, eu serei o teu Deus. Deus está levantando profetas nessa noite. Deus está devolvendo a autoridade profética. Você não vai ficar caído, você não vai ficar parado. Teu chamado vai voltar a florescer, assim que diz o Senhor. Eu subi aqui passando tão mal que eu imaginei que eu não conseguiria pregar. Mas eu precisava dizer a vocês, porque eu sei que aqui no meio da igreja tem um monte de gente que está fugindo. Foi o que o Espírito Santo me disse. E se pelo menos um entender isso, já valeu a pena para mim. Quando Jesus olha para ele e diz: a tua fé te salvou, minha filha, vai em paz. O que ele está avisando para aquele povo é: não se atrevam a mexer com ela, porque quem está autorizando ela a ir em paz sou eu. Está com medo de quê? Está se sentindo pequeno por quê?
Não está tendo coragem de dar o passo que você tem que dar, por quê? Está amedrontado por quê? O que tem te acovardado tanto desse jeito? Por que você está aceitando se reter diante daquilo que Deus quer fazer nesse novo tempo? Por que você está atrasando o que Deus te prometeu que faria? Qual é a pressão externa que está vindo e está te convencendo que não vai funcionar? Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, como disse a ela, vai em paz. Ele estava dizendo, o teu respaldo sou eu. Jesus te trouxe aqui só para te dizer, quem te respalda neste tempo e em todas as tuas fases, sou eu. Eu encerro agora, dizendo para você, que todo nível de guerra, de batalha, de afronta, de luta que você tem vivido nos últimos dias, todos os levantes que têm vindo contra você, as batalhas travadas que têm se levantado. Eu sei que o diabo não queria que eu estivesse aqui agora falando isso por causa de você. Eu sei que tudo que ele não queria era que você ouvisse isso, para que você não se lembrasse o potencial do que você recebeu. Porque ali não é falar sobre si, ali é falar sobre a virtude que saiu dele para ela. Você está confundindo, você está achando que o teu chamado e o que Deus tem na tua vida é sobre você. E aí você está esperando o dia que você vai estar pronto. Esse dia nunca vai chegar. Porque eu estou aqui e eu não me sinto pronta. Só que o que eu estou falando para você não é sobre o que eu faço. É sobre o que Ele é capaz de fazer em você. Ele só precisa de alguém que tenha coragem de entender que não é mais tempo de se esconder. Para que Ele mesmo possa abrir a boca e dizer, agora pode ir. Vai em paz. O vai de Jesus vai na tua frente. Quando Jesus diz vai para alguém, Ele não diz vai e a pessoa vai sozinha, não. A palavra dele vai na frente, limpando o caminho, abrindo espaço, repreendendo os obstáculos. Então eu quero que você seja profeta para esse crente que está do seu lado e diga para ele nessa noite, quem está te autorizando aí é o teu Deus. Olha para ele e diz, nos próximos meses, fala como profeta, fala, antes de acabar este ano, eu profetizo que te verei vivendo todas as grandezas de Deus para a tua vida. Fala para ele, se prepare, porque eu vou te convidar para o meu culto de ação de graças. Fala, porque a partir de hoje não estarei mais com a espada baixada. A partir de hoje não me esconderei mais. Fala, queira o inferno ou não, eu vou me levantar, eu vou assumir meu lugar, eu vou viver o que Deus tem para minha vida, eu vou crescer no que Deus tem comigo. Não importa o nível de oposição, eu decido me colocar à disposição do que Deus tem. Cadê você que está me ouvindo aí agora e que está dizendo, Gabi, eu não quero mais me esconder, não quero mais ficar longe do que Deus tem para minha vida, eu quero me expor.
arriscado. Ah, Gabriela, mas vão falar mal de mim. Ah, mas e o que vão pensar de mim? Você não tem que se preocupar com a opinião dos outros. Você só precisa compartilhar a virtude que Jesus está liberando sobre você. Faça um compromisso agora, você e Deus. Curve a tua cabeça e comece a dizer: me perdoa, Senhor, por ter fugido, por ter me escondido. Fala para Ele: me perdoa. Fala: eu atrasei esse ano inteiro que o Senhor tinha para minha vida. Fala para Ele: eu me embaracei com coisas que não tinham a ver com teu propósito. Mas nessa noite eu escolho a boa parte. Ele vai te tocar aí. Ele vai te tocar aí. Você que está aí fora, sinta o Espírito te visitando. Há um renovo de Deus sendo liberado sobre este lugar. Você que estava frio espiritualmente, sinta o fogo do Espírito tocando em você.